A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo no qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Agradeço a você, meu amado e querido irmão, que ele está nos ajudando na santa divulgação da palavra de Deus. Deus tem te abençoado e tenho a certeza que te abençoará ainda mais pelo fato de você estar ajudando na jornada da divulgação da santa palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, muito obrigado você que se inscreveu e a você também que nos acompanha. E você que não se inscreveu ainda, meu amado, se inscreva neste canal, dê o seu like, ative os sininhos da notificação e, acima de tudo, compartilhe, meu amado, que isso é um ato de amor. Saiba que quando você compartilha a palavra de Deus, você está levando fé, esperança àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão passando por dificuldades, estão a ponto de desistir. E muitas vezes, por você compartilhar uma palavra, você pode estar salvando uma vida. Amados, nós acabamos de encerramos a jornada ali do livro de Atos e vamos hoje continuar com Romanos, né? Para você entender um pouquinho mais, como de costume a gente explica sobre o livro de Romanos, o que se trata, né, o livro de Romanos? Romanos é a apresentação mais organizada, completa da mensagem do Evangelho em toda a Bíblia, viu? Ele foi escrito pelo apóstolo Paulo e antes, pouco antes de 60 depois de Cristo. Esse livro ele vai se encaixar quando Paulo ele escreve aos Romanos durante a sua terceira viagem missionária, amados. Ele vai se destacar aonde vai dizer que todos pecaram. Vai falar sobre a justificação pela graça por meio da fé. Vai falar sobre a igreja e Israel e a vida cristã prática. Nós temos como conceitos principais evangelho, graça, fé, justificação e justiça. Amém? E então nós vamos iniciar a leitura do livro de Romanos. Amém? Lembrando que no final da leitura vamos fazer a oração da fé, queridos. Louvado é o nome do Senhor. Deixe seus pedidos e vamos estar orando junto com você, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Romanos, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A fé dos romanos. Paulo anela vê-los.
Primeiramente, dou graça ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que nenhum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora não tenho sido impelido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. O assunto da epístola, a justiça pela fé. Por que não me vergonho do evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. A idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porque o que Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu termo, poder, como a sua divindade se detém, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagens de homens corruptíveis e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações, e à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que bendito é eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à sua natureza. É semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecido a Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicidas, contendas, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis no contrato, sem afeição mútua, irreconciliáveis, sem misericórdia.
os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Já começamos a leitura de Romanos 1 e ela nos traz uma missão de compreendermos a santa palavra de Deus. Paulo, ele sauda a fé dos romanos. Paulo anela ver os romanos. Paulo, ele busca aproveitar o máximo possível do seu tempo para visitar os irmãos da fé e para continuar levando a palavra de Deus. E ele deixa bem claro ali no capítulo, no capítulo 1, versículo 16, né, que ele não se vergonha do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação a todo o que nele crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E há algo que a gente encontra aqui. Quem é justo? Quem é correto? Quem é verdadeiramente praticante da justiça? Porque, de um lado, a Bíblia nos fala que todos nós pecamos e estamos longe da glória de Deus. Mas vamos descobrir que justificados somos mediante a fé em Cristo Jesus, pois não há um justo sequer. E é pela fé em Jesus Cristo que somos justificados. Muitos usariam desse texto para apontar, para acusar. Mas lembrando, meus amados irmãos, que quando apontamos um dedo para alguém, três estão voltados para nós. Porque Paulo ele vai citar alguns pecados, vai citar alguns erros do povo gentil, mas a missão dele não é condená-los. A missão deles é apresentar o evangelho de Cristo e a salvação através da fé em Cristo Jesus. Se formos olharmos, nenhum de nós é merecedor da salvação, mas Cristo morreu por todo aquele que nele crê, por todo aquele que se achega a ele jamais será lançado fora. Então, o fato não é o pecado em si, mas a permanência nele. O não querer abandoná-lo, o não querer se voltar para Jesus, arrepender-se, reconhecer seus erros. E se formos citar, falar da idolatria, a depravação do povo gentil, quem é o povo gentil? Somos nós. Que recebemos a Cristo, não somos judeus, não somos gregos, mas recebemos o Senhor de o coração aberto. Mas Paulo ele vai citar uma série de falhas, uma série de erros, idolatria, depravação. E há uma aqui, meus amados, que devemos vigiar bastante. Lá no versículo 30, ele vai dizer: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais, irmão. Sem misericórdia, ele vai falar, infiéis, sem misericórdia. Murmurador, irmão. Murmurador é aquele que está sempre reclamando de tudo. Quanto mais tem, mais quer e nunca está bom. E Deus vem abençoando e ele está sempre murmurando. Minha vida está ruim, está desta forma, está daquela forma. Mas a grande pergunta não é essa. O que o murmurador ele está fazendo para mudar a sua história?
Se eu não estou contente, se eu não estou as coisas não estão indo bem, o que que eu estou fazendo para converter a minha situação? Ou eu vivo murmurando e não tomo atitude, não tomo uma posição diante de Deus. Não tomo uma posição na minha vida para que as coisas venham mudar. Muita gente reclama da vida, reclama do que não tem, ou reclama do que tem, mas não toma uma decisão para mudar. Porque é comum, amados, todos reclamarem de tudo, reclama-se de governo, reclama-se da casa, reclama-se do seu carro, reclama da sua vida, reclama do cônjuge, reclama dos filhos, mas a única coisa que ela não reclama é de si. Ela não olha para si, ela não se olha no espelho. Parece que é o perfeito, mas se olhar para si, vai perceber que ela mesma tem que buscar mudança em sua vida. Um morador normalmente é assim. E a palavra vai dizer que Deus não se agrada do murmurador. Sem misericórdia. Hoje está cheio de santarrão aí, cheio de pessoas que se acham o máximo e começa a apontar o erro dos outros, ao invés de orar, ao invés de pedir a Deus que venha mudar a vida daquela pessoa, ao invés de pedir a Deus, Senhor, abençoa ele, Senhor, que ele tenha um encontro contigo, que a sua vida mude. Senhor, fortalece ele no teu espírito, Pai. Levanta ele, tira ele dessa situação. Muita gente diz que Deus pese a mão sobre ele, que Deus caia a justiça sobre ele. Temos que pensar e refletir sobre isso. Como temos nós, olharmos para nós, como estamos sendo na presença de Deus. E quando fala-se de idolatria, meus amados, muita gente vai logo pensar nas imagens. Idolatria vai muito além disso. Tem pessoas que idolatram o pastor, pouco faltam beijar o pé de pastores, e muitos pastores ainda assim aceitam, né? Isso que é o pior. Procuram a melhor posição, o melhor lugar e são idolatrados. Quando se fala, irmãozinho ali vai pregar essa semana. Ah, é o irmãozinho que vai pregar, então eu nem vou para a igreja. Mas fala, ó, o pastor fulano de tal vai vir aqui vai ter um congresso, vai vir um pregador, o Bambambam, Bam, um pregador de tal lugar. Meu Deus, ai não, eu preciso ir lá ver esse pregador. A igreja lota, a igreja enche, porque o cara revela o CPF, porque o cara fala isso, fala aquilo, é o pregador. Você acha que isso não é idolatria, irmão? A palavra de Deus não é a mesma, a leitura não é a mesma. Então, meus irmãos, temos que vigiar. A idolatria não está só numa imagem feita por mão de homens. A idolatria está, muitas vezes, nos homens. Como ali ele cita, né? Imagens de animais. Adoraram mais a criatura do que o próprio Criador. E quando ele fala da criatura, irmãos, não está falando só de animais, como diz o texto ali, está falando da criatura homem, criatura pessoa. Temos que vigiar, amados. Cuidar com isso. Deus, ele vê tudo, ele sabe tudo. Temos que ser misericordiosos. Temos que ser fiéis. Temos que parar de murmurar. Temos que parar de colocar pessoas em pedestais para que não nos tornemos idólatras. Amém? Eu vou parar por aqui, o texto tem muito a falar, né? E que venhamos refletir
na palavra de Deus. Amém? Vamos fazer a oração da fé. Amém, meus amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Já começamos a leitura de Romanos 1 e ela nos traz uma missão de compreendermos a santa palavra de Deus. Paulo, ele sauda a fé dos romanos. Paulo anela ver os romanos. Paulo, ele busca aproveitar o máximo possível do seu tempo para visitar os irmãos da fé e para continuar levando a palavra de Deus. E ele deixa bem claro ali no capítulo, no capítulo 1, versículo 16, né, que ele não se vergonha do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação a todo o que nele crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E há algo que a gente encontra aqui. Quem é justo? Quem é correto? Quem é verdadeiramente praticante da justiça? Porque, de um lado, a Bíblia nos fala que todos nós pecamos e estamos longe da glória de Deus. Mas vamos descobrir que justificados somos mediante a fé em Cristo Jesus, pois não há um justo sequer. E é pela fé em Jesus Cristo que somos justificados. Muitos usariam desse texto para apontar, para acusar. Mas lembrando, meus amados irmãos, que quando apontamos um dedo para alguém, três estão voltados para nós. Porque Paulo ele vai citar alguns pecados, vai citar alguns erros do povo gentil, mas a missão dele não é condená-los. A missão deles é apresentar o evangelho de Cristo e a salvação através da fé em Cristo Jesus. Se formos olharmos, nenhum de nós é merecedor da salvação, mas Cristo morreu por todo aquele que nele crê, por todo aquele que se achega a ele jamais será lançado fora. Então, o fato não é o pecado em si, mas a permanência nele. O não querer abandoná-lo, o não querer se voltar para Jesus, arrepender-se, reconhecer seus erros. E se formos citar, falar da idolatria, a depravação do povo gentil, quem é o povo gentil? Somos nós. Que recebemos a Cristo, não somos judeus, não somos gregos, mas recebemos o Senhor de o coração aberto. Mas Paulo ele vai citar uma série de falhas, uma série de erros, idolatria, depravação. E há uma aqui, meus amados, que devemos vigiar bastante. Lá no versículo 30, ele vai dizer: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais, irmão. Sem misericórdia, ele vai falar, infiéis, sem misericórdia. Murmurador, irmão. Murmurador é aquele que está sempre reclamando de tudo. Quanto mais tem, mais quer e nunca está bom. E Deus vem abençoando e ele está sempre murmurando. Minha vida está ruim, está desta forma, está daquela forma. Mas a grande pergunta não é essa. O que o murmurador ele está fazendo para mudar a sua história? Se eu não estou contente, se eu não estou, as coisas não estão indo bem, o que eu estou fazendo para converter
a minha situação. Ou eu vivo murmurando e não tomo atitude, não tomo uma posição diante de Deus. Não tomo uma posição na minha vida para que as coisas venham mudar. Muita gente reclama da vida, reclama do que não tem, ou reclama do que tem, mas não toma uma decisão para mudar. Porque é comum, amados, todos reclamarem de tudo, reclama-se de governo, reclama-se da casa, reclama-se do seu carro, reclama da sua vida, reclama do cônjuge, reclama dos filhos, mas a única coisa que ela não reclama é de si. Ela não olha para si, ela não se olha no espelho. Parece que é o perfeito, mas se olhar para si, vai perceber que ela mesma tem que buscar mudança em sua vida. Um morador normalmente é assim. E a palavra vai dizer que Deus não se agrada do murmurador. Sem misericórdia. Hoje está cheio de santarrão aí, cheio de pessoas que se acham o máximo e começa a apontar o erro dos outros, ao invés de orar, ao invés de pedir a Deus que venha mudar a vida daquela pessoa, ao invés de pedir a Deus, Senhor, abençoa ele, Senhor, que ele tenha um encontro contigo, que a sua vida mude. Senhor, fortalece ele no teu espírito, Pai. Levanta ele, tira ele dessa situação. Muita gente diz que Deus pese a mão sobre ele, que Deus caia a justiça sobre ele. Temos que pensar e refletir sobre isso. Como temos nós, olharmos para nós, como estamos sendo na presença de Deus. E quando fala-se de idolatria, meus amados, muita gente vai logo pensar nas imagens. Idolatria vai muito além disso. Tem pessoas que idolatram o pastor, pouco faltam beijar o pé de pastores, e muitos pastores ainda assim aceitam, né? Isso que é o pior. Procuram a melhor posição, o melhor lugar e são idolatrados. Quando se fala, irmãozinho ali vai pregar essa semana. Ah, é o irmãozinho que vai pregar, então eu nem vou para a igreja. Mas fala, ó, o pastor fulano de tal vai vir aqui vai ter um congresso, vai vir um pregador, o Bambambam, um pregador de tal lugar. Meu Deus, ai não, eu preciso ir lá ver esse pregador. A igreja lota, a igreja enche, porque o cara revela o CPF, porque o cara fala isso, fala aquilo, é o pregador. E você acha que isso não é idolatria, irmão? A palavra de Deus não é a mesma? A leitura não é a mesma? Então, meus irmãos, temos que vigiar. A idolatria não está só numa imagem feita por mão de homens. A idolatria está, muitas vezes, nos homens. Como ali ele cita, né? Imagens de animais. Adoraram mais a criatura do que o próprio Criador. E quando ele fala da criatura, irmãos, não está falando só de animais, como diz o texto ali, está falando da criatura homem, criatura pessoa. Temos que vigiar, amados. Cuidar com isso. Deus, ele vê tudo, ele sabe tudo. Temos que ser misericordiosos. Temos que ser fiéis. Temos que parar de murmurar. Temos que parar de colocar pessoas em pedestais para que não nos tornemos idólatras. Amém? Eu vou parar por aqui, o texto tem muito a falar, né? E que venhamos refletir na palavra de Deus. Amém? Vamos fazer a oração da fé.